Como vocês estão, gases nobres? Tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um assunto bem bacana, que é a questão de propriedades coligativas. E dentro das propriedades coligativas das soluções, nós vamos falar da pressão máxima de vapor. Pressão máxima de vapor, galera, é a pressão máxima exercida quando um líquido ele vai fazer um equilíbrio químico com um gás. Como assim? Então pensa nessa água, né? Ela tá em um recipiente aberto a temperatura de 30 graus e ela vai vaporizar num processo natural e lento, certo? Porém, se eu tampo esse sistema, aqueço ela ou permaneço ela a 30 graus, sem aquecer, vamos pensar a 30 graus. O que vai acontecer? Ela vai começar a vaporizar e o líquido ele vai entrar em equilíbrio com o vapor, ó. Então ele vai tá líquido, vai vaporizar. Como tá fechado, ela não tem para onde expandir, então ela vai fazer um constante equilíbrio químico, tá? Então qual é a definição da pressão máxima de vapor? É a pressão exercida pelos vapores quando eles estão em equilíbrio dinâmico. Então vou te dar um outro exemplo. Pensa numa garrafinha com álcool e uma garrafinha com acetona. Os dois são líquidos, né? E a gente chama esses líquidos aqui de líquidos voláteis. Eles vaporizam com facilidade. O que acontece? Quando nós deixamos aberto ou abrimos a garrafinha, né? O frasco de acetona, com facilidade a gente sente o cheiro de acetona no ar. Então quer dizer que ela vaporiza com facilidade. Já o álcool, ele também a gente sente o cheiro do álcool, mas ele leva mais tempo para vaporizar. Por que isso acontece? Pelas características da solução que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Mas coloquem na cabeça o seguinte, ó. Quanto maior a pressão máxima de vapor, mais volátil será esse líquido. Então, o que acontece? A acetona é mais volátil se eu comparar ela com o álcool. Essa daqui vai vaporizar primeiro, depois vaporiza o álcool. Então, pressão máxima de vapor tem a ver com a parte de equilíbrio, certo? É quando acontece um equilíbrio químico do vapor com o líquido. E aí a gente chama isso de pressão máxima de vapor. Lembrando que nós temos fatores que vão interferir aqui. Quais são os fatores? A altitude, né? A temperatura. E nós vamos ter um outro fator que é a pressão atmosférica. Então, quando a gente está falando de vaporização, né, de mudança de estado líquido para gasoso de uma determinada solução, eu tenho que pensar o seguinte, ó. Quanto maior a altitude, né, a pressão atmosférica é menor. Se a pressão atmosférica é menor, ela vaporiza, ela entra em temperatura de ebulição mais rápido, tá? Então, o exemplo da água. Lá no Monte Everest, a água não precisa alcançar 100 graus Celsius para ela vaporizar. Ela vaporiza antes. Agora, vamos pensar o seguinte. Quando a altitude ela é menor, a pressão atmosférica ela é maior. Então, o que vai acontecer? Vou dar exemplo da água. Então, no Monte Everest, a água vaporiza mais ou menos a 70 graus Celsius. A nível do mar, né, que é a altitude que nós sempre comparamos à vaporização da água, a temperatura de ebulição dela é igual a 100 graus Celsius. Então, lembrem que a altitude ela vai interferir na temperatura de ebulição de um líquido. A temperatura e a pressão também, né? Porque, ó, eu acabei de falar, a altitude não está relacionada com a pressão e a temperatura, ela também interfere na agitação das partículas, ok? Então, coloquem esses conceitos também na mente de vocês. Então, vamos lá. Agora eu vou dar exemplos para ficar mais claro para vocês com relação à pressão máxima de vapor. Quanto maior a pressão de vapor, menor vai ser a interação molecular. O
que é interação molecular? Lá na primeira série, vocês viram que tem a interação dipolo, certo? Dipolo induzido ou dipolo induzido permanente. E tem a ligação ponte de hidrogênio. Ok? O que acontece? Dependendo do tipo da interação das soluções, isso vai interferir na questão da pressão máxima de vapor. Porque eu acabei de falar para vocês que a pressão máxima de vapor é um equilíbrio dinâmico entre o estado líquido e o estado de vapor, o estado gasoso. Então, pensa o seguinte, ó, a acetona, ela é dipolo. E o dipolo tem uma interação molecular que a gente considera uma interação mediana, tá? O etanol, ele tem o oxigênio, que é do grupo FON, ligando ao hidrogênio, né, ó. Tem a cadeia principal, mas tem o oxigênio, que é do grupo FON, ligando ao hidrogênio. Então, a interação dessa molécula é ponte de hidrogênio, ok? E ponte de hidrogênio, ela é uma interação forte, difícil de eu romper essa interação. É a mesma coisa a água. A água é uma ligação covalente, eu tenho o oxigênio ligado diretamente ao hidrogênio. Então, ela também é considerada ponte de hidrogênio, certo? E ela é uma interação forte. Então, é o seguinte, ó, vamos pensar num gráfico, vamos colocar essas três substâncias em sequência. Quem vaporiza primeiro, quem vaporiza depois e assim sucessivamente. Então, ó, vamos lá para o conceito. Maior pressão de vapor é igual a menor interação molecular. Então, entre essas três, quem tem a menor interação molecular? Não é a acetona? Se a acetona tem a menor interação molecular, significa que ela vai vaporizar primeiro, porque ela vai ter a maior pressão de vapor. Então, esse primeiro aqui, ó, representa a acetona. Aí, depois nós vamos ter o seguinte, a segunda coluna aqui, ó. Agora, eu tenho o etanol e eu tenho uma água. Aqui, eu tenho 2 carbonos na sua estrutura, é um hidrocarboneto. Então, essa parte da molécula aqui, ó, a gente considera ela apolar, tá? Quanto maior o número de carbonos, vai diminuindo a solubilidade, diminuindo a temperatura de ebulição. Porém, a gente sabe que o etanol, ele é volátil e ele vaporiza antes do que a água. Porque se eu deixar um frasco de álcool aberto, ele a 78 graus Celsius, mais ou menos, ele começa a vaporizar, né? Então, o que acontece? O próximo aqui, se eu analisar entre a água e o etanol vai vaporizar depois, vai ser o segundo. E o último a entrar em ebulição, a vaporizar, vai ser quem? A água. Porque a água é uma estrutura que não tem carbono, ela é ponte de hidrogênio, então a interação dela é uma interação... as moléculas estão muito unidas, é difícil eu separar essa ligação. Então, por último, ficou a água. Então, pensa o seguinte, ó, a pressão máxima de vapor está relacionada com a volatilidade dos líquidos. E tem a ver também com a interação intermolecular das substâncias. E aí eu tenho que pensar que quanto maior a pressão máxima de vapor, menor vai ser a interação molecular. Belezinha? Então, esse foi o nosso conteúdo. Até a próxima aula.